E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje a gente vai trazer nesse vídeo um assunto muito importante e também a gente vem refletindo sobre isso, Deus vem falando sobre isso com a gente. E o tema de hoje é sobre o arrependimento. Então, arrependimento, apesar de muito necessário, é um assunto meio desconfortável, porque todo ser humano tem dificuldade de lidar com coisas que tiram da zona de conforto. E emoções, sentimentos, coisas que a gente carrega com a gente todos os dias e que a gente precisa sair da nossa zona de conforto para lidar. Então, quando a gente toma a decisão de se arrepender de algo, a gente está reconhecendo que tem alguma coisa errada e que a gente precisa converter o caminho que a gente está tomando em relação àquela coisa. E isso também se enquadra no cerne do Evangelho, que é o fato de que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, assim como diz lá em Romanos. Então, desde então há necessidade de se arrepender, porque mesmo que a gente comete um pecado, e isso vai acontecer até o dia da nossa morte, porque a gente não é perfeito. E o negócio é o que a gente vai fazer a partir dali. Não é o fato de, pequei, pronto, lascou tudo. Não, pequei. E agora? O que eu faço? Qual a sua reação em relação a isso? Exatamente. Entendi. Porque o pecado, ele gera sentimentos. Então, eu acho de uma forma que não deveria agir e aí eu posso sentir tristeza, raiva, ódio, um monte de sentimentos que eu não posso ficar carregando comigo, senão minha vida vai ser muito difícil e muito pesada. Então, Jesus vai lá e diz: o seu fardo é pesado, o meu é leve. Toma aqui o meu jugo que é leve, me dá o seu fardo pesado. Então a gente precisa converter esse caminho, ou seja, mudar a rota, parar de agir da maneira que está agindo e falar: Jesus, não quero mais, porque está muito pesado e eu não quero ver assim até o fim da minha vida. O arrependimento ele está ligado diretamente ao nosso orgulho. A Bíblia fala, né, o orgulho precede a queda, mas o orgulho também ele nos leva a lugares que a gente não gostaria de estar. Eu sei que muitos de nós, às vezes, por orgulho, nos colocamos em situações que nós ficamos insatisfeitos, que nós ficamos infelizes justamente porque a gente nunca reconheceu um erro. Se você quer viver uma vida alegre, você precisa se arrepender. O que é justamente o pensamento contrário ao mundo. Porque o mundo, ele geralmente diz ou prega que o mais importante é você. Você, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Então isso acaba que muitas vezes a gente se coloca em primeiro lugar das coisas e quando a gente erra, a gente não consegue reconhecer isso. Isso prejudica o nosso caráter, isso prejudica os nossos sentimentos, isso prejudica os nossos relacionamentos. Então a gente precisa aprender a se arrepender. Não tô falando tipo, me perdoa e tudo mais e voltar atrás. Eu tô falando um arrependimento verdadeiro. Mas como é que a gente consegue esse arrependimento verdadeiro? A gente precisa primeiro reconhecer que a gente erra. E exatamente por isso que Jesus veio para ser um sacrifício vivo no nosso lugar. Porque para sermos perdoados e restituídos da glória de Deus, a gente precisava de um arrependimento perfeito. Mas não existe como, a nossa humanidade não permite que a gente se arrependa de maneira perfeita, porque nós somos falhos. Então Jesus precisou se arrepender no nosso lugar. Mas como que um ser divino que não conhece o pecado vai se arrepender de algo que ele nunca fez? Por isso que ele precisou nascer de Maria, ele precisou nascer do pecado, se fez maldito, se afastou de Deus. Então, a gente precisa reconhecer o sacrifício de Jesus como o meio de nós nos arrependermos e podermos voltar a ter comunhão com o Pai através do Espírito Santo. E é apenas isso que nos leva à plena satisfação, à plenitude. E você pode estar se perguntando, sei lá, eu nunca matei, nunca roubei, nunca usei drogas, sei lá. Não é tipo, o pecado ele se enquadra nestas coisas. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se você é viciado em drogas ou em Candy Crush, é a mesma coisa para Deus. Por quê? Porque você colocou uma coisa acima dele. Então, se você se diz cristão, se você acredita em Deus, se você segue as doutrinas cristãs e você não sabe se Deus tem sido sua prioridade no seu coração, você já pode começar a analisar as áreas da sua vida que você tem pecado. E as áreas da sua vida que você pode começar a se arrepender. E como que eu vou fazer isso? Imagina que você tem uma mala
E aí, por fora, você tá vendo que essa mala tá muito cheia, que ela tá quase estourando. Para você saber o que você precisa fazer para organizar essa mala, você primeiro precisa perceber que ela tá muito cheia, você precisa abrir ela, tirar tudo que tem dentro para reorganizar, rearrumar e talvez até tirar coisas que você não precisa mais carregar. Entende? Então, não é que você vai abrir mão de tudo que você viveu, porque muitas pessoas têm apego às coisas que viveu. Claro que tem coisas que a gente precisa deixar para trás, mas tem coisas que a gente pode trazer como uma forma de aprendizado, sob uma outra perspectiva. Então, a gente reorganiza essa mala e aí segue muito mais leve e muito mais simples. É isso que Jesus quer, Ele não quer te dar algo pesado, Ele não quer que você, meu Deus, agora eu tenho que abrir mão disso, tenho que abrir mão daquilo. A palavra diz que é o Espírito Santo que nos capacita para seguir os princípios dele, então nem isso vem da gente, a gente só precisa decidir. Meu Deus, eu realmente preciso do seu perdão. Me arrependo do meu coração ter estado no lugar errado. Me arrependo porque o Senhor tem que estar no primeiro lugar. Então, me ajuda. E o Espírito Santo que vai te capacitar. Muitas pessoas olham para minha vida e pensam, meu Deus, deve ser muito difícil viver do jeito que ela está vivendo. Mas tem todo um processo que as pessoas não acompanharam. Então, quando eu escolhi viver para Deus, eu tinha uma mentalidade, então eu escolhi viver para Deus, mas eu não abri mão de todas as coisas que eu abri até hoje por conta própria. Foi uma decisão por vez e o Espírito Santo foi me ajudando e me capacitando a abrir mão de outras, porque não fazia mais sentido e não me faziam mais bem. Então é uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Então não é com a tua força. É com o Espírito Santo. E também não é instantâneo. Você não planta a semente no dia seguinte ela se torna uma árvore. Você tem que regar ela. Então é passinho a passinho. E também não é um sentimento. Eu acho que hoje eu estou sentindo que eu tenho que me arrepender. Não é assim que funciona. A gente tem que tomar uma decisão. E não é uma decisão, tomei a decisão uma vez. É uma decisão que a gente precisa tomar todos os dias. E para finalizar esse vídeo, a gente quer deixar um versículo que está em 2 Coríntios 5:20, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. É isso, galera. Eu espero que vocês reflitam sobre isso e nos mandem feedback se essa palavra tocou em você ou se Deus falou com você. A gente é muito feliz, fica muito feliz em ouvir isso. Beijinho, beijo.